Que prazer, que alegria podermos iniciar mais um programa, o seu programa Reflexão, aqui na TV Grandourados. É sempre um prazer para nós podermos participar, estar na sua companhia, no seu lar, no seu ambiente de trabalho e podermos trazer reflexões, podermos auxiliar, contribuir de alguma forma para que, através das entrevistas, você possa estar melhor informado. Nós queremos agradecer muito a Deus porque estamos chegando ao final de mais um ano. E neste ano foram muitas as lutas, muitas as dificuldades, mas podemos dizer também obrigado, meu Deus, porque foram grandes as vitórias, grandes as conquistas. E eu espero que tenha sido assim também com você e com a sua família. O programa Reflexão, ele é um programa da Igreja Batista Memorial Charles Compton. A igreja aqui no centro de Dourados, na rua Rael Bonfacker, 3308. Você é o nosso convidado especial para participar de um dos nossos cultos. Aqui nós temos cultos no domingo pela manhã, às 9h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical. E à noite, às 19h30, quando nós temos a celebração em família. Seja você também um visitante aqui na Igreja Batista Memorial, participe de um dos nossos cultos e com certeza você será bastante edificado. No programa de hoje nós temos a grata satisfação de contar aqui com a participação do nosso queridíssimo pastor Givaldo Matos. Ele que é teólogo, mestre em ciências da religião, bacharel em direito e tem sido aqui um amigo de todas as horas. Sempre que nós convidamos o professor Givaldo, o pastor Givaldo, ele atende o nosso convite. Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre o ano de 2012 e eu gostaria também que você estivesse atento sobre algumas orientações. Como é que nós podemos olhar para o ano de 2013? O que é que nós podemos fazer para que possamos ter um 2013 ainda melhor? Nós vamos para um rápido intervalo, vamos conhecer um pouquinho dos nossos apoiadores e retornaremos em seguida. De volta ao programa Reflexão, professor Givaldo, pastor Givaldo, um prazer enorme tê-lo conosco aqui no programa Reflexão de hoje. Obrigado, Sérgio, agora vereador Sérgio, Sérgio Nogueira, é um prazer nosso estar sempre aqui. Givaldo, 2012 está chegando ao seu final, muitos panetones, muitas festas, celebrações. Graças a Deus. Que bom, o professor Givaldo, ele tem uma linda família, e casado, dois filhos, uma menina, um menino, e é um prazer para nós sempre podemos estar com a família também do pastor Givaldo. Givaldo, no ano de 2012, fazendo assim uma retrospectiva geral em rápidas palavras, podemos dizer que foi um ano abençoado, foi um ano de conquistas, um ano de vitórias? Como é que você analisa esse ano que passou? Pastor Sérgio, eu acredito que essa resposta ela é variável de pessoa para pessoa. Algumas pessoas colheram bem no ano de 2012, e outras pessoas plantaram, Eu, da minha parte, eu acho que eu mais plantei em 2012, espero colher. E eu prefiro acreditar que 2013 traga colheitas, E espero que seja na vida de todas as pessoas que estão assistindo, que estão plantando realmente. Eu prefiro acreditar. Não que o ano de 2012 não tenha sido um ano de colheitas,
Mas eu acredito que 2013 traz essas marcas, existem promessas no ar, né? Uma nova gestão na prefeitura, uma nova Câmara de Vereadores, novos projetos, novos sonhos. Então eu imagino que 2013 vai trazer esse gosto da colheita para muitas pessoas, é a minha expectativa. Há poucos dias atrás vivemos aí um corre-corre, pessoas preocupadas, o mundo ia acabar. É verdade. E o mundo não acabou. Como é que você faz essa leitura dessas pessoas que entraram nessa do calendário maia e tudo mais? Como que você vê isso? Olha, eu até brinquei bastante na minha rede social, que está faltando 5 dias, está faltando 2 dias, é amanhã, porque na verdade a nossa atenção, as nossas energias devem estar na construção da vida, na construção da história, na construção do presente. De maneira que não existem indicativos nenhum de que o mundo tem um término, que vai acabar. Não, ao contrário. As pessoas estão plantando e colhendo, estão nascendo e morrendo, e a história segue o seu curso natural. Eu acredito que nós precisamos ter muito foco nesse momento, né? E o mundo não acabou, eu acredito que ele não vai acabar tão cedo, né? Mas é importante que a gente reconstrua sempre o mundo, dê sempre a ele novas faces, dê a ele as feições que nós queremos que ele tenha. Eu gosto de pensar na história assim, né? A história será o que nós plantamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Nós precisamos planejar a história, eu acredito que inclusive é uma das maiores e melhores dicas para o ano 2013, planejar a nossa história, e esse deve ser o nosso foco, não ficar preocupado com o final do mundo, né? Tem muita coisa ainda para acontecer de bom na vida da gente, muita coisa para ser alterada, ser mudada na vida de todo mundo. Parece que esta era uma preocupação, inclusive, dos discípulos, não sobre o fim do mundo, mas olhando para a palavra de Deus, a expectativa que os discípulos tinham em relação à segunda vinda de Cristo. Tanto é que eles perguntam para Jesus, que sinal haverá da tua vinda? Já que Jesus dizia que estava com eles por um tempo, que os deixaria, mas que voltaria, que os levaria para que onde ele estivesse, os discípulos estivessem também. E os discípulos começam a perguntar, mas quais serão os sinais? E Jesus começa a dizer ali que eles ouviriam de guerras, de rumores de guerras, de terremotos, nações contra nações, reino contra reino, e haveria pestes e tantas coisas. E Jesus termina dizendo assim, e este evangelho do reino será pregado em todas as nações, e então virá o fim. E então virá o fim. Parece-me que muitas vezes essa associação de fim do mundo, ela tem uma ligação com a segunda vinda de Cristo. E Jesus, em momento nenhum, ele diz que a segunda vinda dele implicaria no final do mundo. Aliás, na palavra de Deus aponta que a vinda dele seria para retirar o grupo das pessoas que são seus seguidores, que acreditam nele, que colocam a sua fé, a sua esperança, a sua expectativa, toda ela na pessoa do Cristo, o Salvador da humanidade. Isso afetou de alguma maneira a comunidade evangélica, a comunidade que crê nisso? Você, nas suas conversas, encontrou pessoas com essa preocupação ou não? Olha, Sérgio, por incrível que pareça, eu ouvi de alguns colegas pastores que aproveitaram a profecia maia para ressaltar o fim do mundo, previsto a partir de uma leitura específica nas Escrituras, né? Eu na minha leitura, essa é uma maneira de ver. Eu, particularmente, ao ler as Escrituras, eu enxergo o dever de construirmos a história. Eu não vislumbro o final do mundo, coisa do gênero. Eu visualizo mais o reino acontecendo, se desdobrando. Mas eu acredito que essa fixação no fim do mundo, ela pode acarretar prejuízos, principalmente onerando a nossa vivência profunda no presente. As pessoas entram em desespero, elas deixam de projetar, por exemplo, planos de longa data. Eu imagino se, por exemplo, um parlamentar, um político, um executivo, acreditasse piamente no fim do mundo, o que ele faria? Provavelmente ele faria ações voltadas ao presente imediato, deixaria de criar aquelas grandes ações que gastariam 1, 2, 3, 4 gestões e que são necessárias, né? O meu foco sempre está no nosso presente, no nosso futuro. Eu não visualizo, não que a gente desacredita, né? Eu acho que o ser humano tem potencial para dar um fim nesse mundo. Mas eu imagino que o nosso maior compromisso é com a história, é criar a história. Se acontecer, terá acontecido, né? Mas enquanto não acontecer, por mais que o mundo esteja sobre uma grande tragédia, nós temos o dever de tentar alterar a história. De tentar alterar a história. Essas marcas do final do mundo, que
você acaba de citar, elas sempre estiveram presentes na história. E, graças a Deus, sempre tiveram pessoas que lutaram contra essas marcas. Houveram guerras, existe gente lutando contra a guerra. Existe peste, existe gente lutando contra a peste. Né? Existem dissabores os mais vários, problemas nas famílias, na sociedade como um todo. Existe um grupo de pessoas que luta contra estes males e, no final das contas, eles vencem, eles dão uma contribuição extraordinária. Isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos. Mas... uma coisa muito interessante, nesse momento de final de 2012, eu sempre me volto para um texto na palavra de Deus, que o povo de Israel, o povo hebreu, estava cativo no Egito. Certamente eles tinham ali os seus meses, porque eles plantavam, eles construíam, eles eram escravos, e os egípcios também tinham o seu calendário. No entanto, quando Deus intervém na história e liberta este povo deste cativeiro, aquele momento de libertação para o povo hebreu se torna um novo momento na história deles. E nós encontramos lá em Êxodo capítulo 12, que Deus vai dizer para Moisés o seguinte: olha, esse momento da saída do Egito é o primeiro ano da saída. E esse é o primeiro mês. E aos 12 dias desse primeiro mês, você vai levar a congregação a oferecer um sacrifício. Então, tem um momento final, culminante, é a saída do cativeiro. Vida nova, mas vida nova, talvez não com aquilo que eles sonhavam já de imediato, a Canaã, mas na vida nova, alguns percalços. Como é que nós podemos nos preparar aí para um ano novo? Quais são as dicas que você daria para a gente começar a considerar aqui, olhando para o descortinar? 2013 está chegando. Que interessante esse evento, Sérgio. Quem inventou o calendário talvez não tivesse noção da grandeza que é o calendário e que ele vai representar, sobretudo, nessas datas que separam a história, né? Antes e depois. Nós temos aí agora esse evento do final do ano para o novo ano. Assim, em termos reais, não acontece nada, porque é um dia que sucede outro dia. Mas no psicológico humano, algo está acontecendo. É um ano que você deixa para o passado e um novo ano que se inicia. Isso tem um efeito psicológico sobre a mente humana extraordinário. Ou seja, é um momento que ele é capaz de renovar as suas forças, renovar os seus votos, renovar o seu ânimo, construir projetos novos para o futuro com uma carga maior, com uma força maior. Não, esse ano vai ser diferente. Ele poderia ter feito isso em qualquer outro momento da sua vida. Mas o calendário, a passagem do ano como você leu, né, o primeiro ano, ela nos dá essa força. E é uma prática minha, é uma prática da minha família. Chega no final do ano, a gente começa um processo de meditação, de reflexão sobre como foi o ano anterior, como nós queremos o novo ano. E às vezes a Janaína, minha esposa, ela faz lá uma lista de projetos para cada ano, né, para o próximo ano. E no final do ano a gente dá uma olhada para aquela lista e a gente percebe quantos foram alcançados, quantos ainda estão num projeto de conquista. Essa transição de ano nos oferece isso, uma reflexão: como é que foi o meu ano, como é que foi como foram as minhas lutas e como eu desejo que o próximo ano seja. É extraordinário, é uma força muito grande que o ser humano pode fazer uso, né, nessa passagem de ano. Sobre dicas, né, eu acredito que a palavra de ordem hoje, Sérgio, como vereador, como pastor, né, como cidadão, como todos nós somos, é projetar o futuro. Hoje nós descobrimos que a história não é um destino construído no passado por algum demiurgo, alguma divindade que criou e pronto, nós não temos como escapar. As Escrituras Sagradas nos mostram o tempo todo que a história precisa ser construída. Esse texto que você cita é interessante porque na continuidade dele, nós vamos observar exatamente isso, um projeto para a nova vida do povo hebreu numa nova terra. Eles saem de uma situação de escravidão e eles vão para uma outra terra, onde eles viverão a liberdade. E dentro desse espaço, dentro dessa transição, Deus dá a eles um projeto de vida novo, né? Então a palavra de ordem é que a história, a minha história, a sua história, a nossa história, ela precisa ser projetada. A vida não vem, ela não é construída assim, não deve ser construída ao acaso. Deixa vir cada dia, cada dia, cada dia. Não, nós devemos construir projetos. Há um texto bíblico, o profeta Isaías, no capítulo 32, verso 8, salvo engano, diz assim: a pessoa nobre
uma pessoa que é nobre, virtuosa, segura, madura, ela projeta alvos nobres. E por estes alvos ela fica firme, ela persevera, ela persegue esses alvos nobres. Eu acredito que a primeira dica seria exatamente essa. O ano de 2013 não pode ser um ano da revelia, não pode ser um ano do acaso, da sorte, tem que ser um ano construído, um ano planejado, um ano em que as pessoas possam sentar, e esse é o momento, né, final de ano, começo do ano, possam sentar e dizer, olha, o meu próximo ano eu quero mudar isso, mudar aquilo outro, eu quero construir isso, eu quero perseguir isso, eu quero estudar mais, eu quero ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor esposo, um melhor cidadão, um melhor profissional, eu quero alcançar esse projeto. Eu acho que a palavra de ordem hoje é projetar o futuro, não permitir que a vida se dê ao sabor da sorte, né? Isso é um tanto bíblico. A Bíblia estabelece isso. Projete alvos nobres e persevere nesses alvos nobres. Muito bem, nós temos até mesmo no livro do profeta Jeremias, né, quando eles estavam no cativeiro, na Babilônia, e alguns profetas dizendo, olha, agora vamos desistir da vida, não tem mais saída, nós vamos ficar por aqui mesmo nessa terra, então vamos nos render como escravos. E aí vem uma profecia dizendo, olha, vocês não se entreguem, muito pelo contrário, vocês projetem, vocês construam, vocês deem as suas filhas em casamento, porque vocês serão visitados. Então projetem a paz da cidade, porque na paz da cidade vocês terão a paz. Muito bem, estamos chegando ao final do primeiro bloco e nós vamos parar um pouquinho. Nós vamos ter um momento onde nós vamos apresentar aqui os nossos apoiadores, as empresas que nos ajudam, e nós vamos continuar nesse bate-papo. Por quê? Porque ainda tem mais algumas dicas para você, mais algumas dicas para a sua família. Então, se você gostou desse primeiro bloco, convide a pessoa que está aí na sua casa, que está aí, de repente fazendo alguma coisa, e diz, olha, vem aqui, senta aqui comigo e vamos ouvir conselhos sábios, orientações da palavra de Deus sobre o que é que nós podemos fazer de melhor ainda em 2013. Já voltamos. Voltamos com o nosso programa Reflexão de hoje. Estamos chegando ao final de 2012. 2013 já está batendo as portas, já estamos enxergando luzes de 2013 e conosco hoje no nosso programa Reflexão, nosso queridíssimo pastor, professor Givaldo Matos. Ele já falou um pouquinho sobre algo que nós devemos ter em mente ao vislumbrarmos o novo ano, e agora eu gostaria de ter mais aí uma ou duas dicas para o nosso telespectador. Em relação a 2013, o que é que nós devemos fazer então, professor? Bom, Sérgio, na verdade essa pergunta nós poderíamos nos perder aqui o ano todo só com dicas e na verdade não são dicas nossas, as dicas da sabedoria, sobretudo sabedoria bíblica. Mas eu gosto de pensar também, Sérgio, e telespectadores estão nos ouvindo, né, gastando esse momento precioso com uma reflexão, de que uma outra palavra de ordem que o mundo todo tem refletido, tem pensado, nós estamos mudando de paradigma, deveríamos ter mudado isso há milênios, mas infelizmente essa reflexão, felizmente a reflexão voltou à tona, é que mais do que em coisas, o ser humano, nós devemos cultivar o nosso eu, projetar o futuro e projetar como é que eu vou estar para esse futuro. Em outras palavras, planejar não apenas o que eu quero ter em 2013, isso deveria fazer parte, mas em plano menor, é projetar quem eu quero ser para o futuro. Eu acho que é um dos grandes lapsos do nosso tempo, né? As pessoas vivem sem voltarem para si mesmas, sem fazer uma reflexão profunda sobre como anda a vida, como anda, por exemplo, a família, como anda o coração, como anda a mente. Eu assisti um filme recentemente, não cito o nome do filme, que não é um filme que eu indico, mas eu assisti, em que uma moça, ela é recrutada para trabalhar no serviço de inteligência policial e ela tem o dom de ler mentes. Interessante, é uma ficção, obviamente. Ela tem o dom de ler mentes e ela é chamada para resolver um caso de polícia onde um traficante é preso e ela precisa entrar na mente desse traficante. E ela entra e vislumbra o que se passa na mente do traficante e ela diz o seguinte, olha, o que eu precisava saber eu já sei,
mas a sua mente é muito vazia. É muito vazia. Eu acho que esse é um perigo que as pessoas correm. Terem uma mente vazia, terem um coração vazio, terem emoções vazias, exatamente por não terem construído a vida interior. Nós precisamos atentar para esse paradigma. Não apenas viver, mas viver com qualidade e cultivar o ser humano. A vida, ela tem segredos. Segredos não no sentido de coisas ocultas, mas existem princípios que devem assim receber a nossa atenção. Diversos princípios. Por exemplo, o do amor, né? O do perdão, como anda o nosso coração em relação aos dissabores da vida, né? Não cultivar as mágoas, não cultivar as tristezas, construir conhecimento, construir sabedoria. Há uma diferença pequena aí entre sabedoria, grande aliás, entre sabedoria e conhecimento, cultivar as amizades, desfrutar das relações, a solidariedade, princípio maior das Escrituras, né? Eu acho que essa é uma boa dica para 2013. Não tão somente eu quero ter, mas eu quero ser. O texto anterior que nós lemos falava sobre a pessoa nobre, né? Então, é necessário querer ser nobre. Nós precisamos querer a nobreza. E a nobreza não tem a ver com condições financeiras. Ela tem a ver com que tipo de pessoas nós somos. Podemos ser aquelas pessoas levianas, né? Superficiais, com mente vazia, ou podemos viver uma vida construindo uma identidade profunda. E nada melhor do que as Escrituras Sagradas, do que a nossa relação com Deus para isso. Eu acredito que 2013 merece isso e nós merecemos isso. Isso aí teria alguma questão, alguma ligação com aquela cena onde o jovem rico chega para Jesus e ele conversa com Jesus, ele dizia que ele era um guardador da lei, observador da lei, e aí então Jesus olha para ele e diz: rapaz, não te falta mais nada, você vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e vem e segue-me, terás um tesouro no céu. Mas ele olha para Jesus, olha para o desafio e então ele diz, o texto não fala, mas o texto relata que ele deixou Jesus pesaroso, entristecido e foi embora. Então ele tinha muitos bens, né? Ele também se mostrou ali como uma pessoa que era temente, que guardava os valores, os princípios, mas entre o ter e o ser, ele preferiu valorizar mais o ter, continuar tendo, do que ser um discípulo, ser um seguidor de Jesus. Então, não é errado, acredito eu, nós temos bens materiais, projetarmos crescimento nessa área, né? Mas ao mesmo tempo, quando as pessoas colocam o ter acima do ser, é prejudicial para a pessoa e para aquelas pessoas que estão à sua volta. É mais uma dica, é mais uma orientação para você, nosso telespectador. E, professor Givaldo, mais um apontamento, mais um direcionamento para nós refletirmos, já que estamos chegando aí às portas de 2013. Eu vou aproveitar essa fala sua. Tem um filósofo norte-americano que trabalha com a psicologia evolutiva, Steve Pinker. Ele tem no seu texto Tábula Rasa, ele cita um episódio curioso. O sistema policial de uma determinada cidade entra em greve durante um mês. E por conta dessa ausência do controle policial, a cidade vira um caos. O interessante que ele revela é que pessoas que aparentemente eram virtuosas, eram pessoas de bem, etc., se entregaram ao caos, se entregaram à criminalidade e etc. O relato que você cita é exatamente isso. Ele mostra um teste dos nossos valores, né? Às vezes nós estamos aqui aparentemente cultivando valores de maneira firme, né? De maneira sólida, mas no primeiro teste entre o ser e o ter, nós fracassamos. Nós precisamos isto, Sérgio, cultivar profundamente os nossos valores. Não negociar os nossos valores, estabelecer que tipo de pessoas nós queremos ser. 2013 merece isso, nós merecemos isso, né? Eu acho que esse é o sentido da vida. Estabelecer valores, uma escala de valores e perseguir esses valores. Mais do que o ter. O ter, nós precisamos do ter, e inclusive através do ter, o ter é um instrumento para o ser, e para o ser inclusive do outro, né? Eu ajudo na medida em que eu tenho, e eu preciso ajudar na medida que eu tenho também, né? Me lembro de uma história, para ilustrar esse princípio que deve governar a nossa vida, de um palestrante que estava falando sobre a administração do tempo para administradores de empresa. Então, ao final do seu simpósio, ele tirou da mesa uma jarra de vidro transparente e diz: olha, eu quero transmitir uma última lição para vocês.
Ele começou a colocar grandes pedras dentro daquela jarra de vidro. Colocou uma, duas, dezenas, até que ficou lotada. E aí ele perguntou: gente, cabe mais alguma coisa dentro dessa jarra? Todo mundo viu as pedras ali alocadas. Imaginando que se tratava de mais uma pedra, todo mundo viu que não caberia. Então ele tira do lado outra vasilha com pedriscos, aquela brita pequena, né? E ele começa a alocar e todo mundo percebeu que cabia muito mais. Então ele pergunta: e agora, cabe mais alguma coisa? O auditório receoso falou assim: mas vai que ele tira uma pedrinha menor, né? Ficou quieto, um ou outro disse que sim, que não. Aí ele tira uma outra vasilha com areia e foi alocando, cabia muita areia ali ainda. E aí, colocando areia até a boca, ele perguntou: e agora, cabe mais alguma coisa? Agora lotou, todo mundo diz: não, agora não cabe. Ele tira uma vasilha de água e aí ele coloca aquela água e realmente coube bastante água. Ao final, então, dessa experiência, ele pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? Eu estou falando sobre a administração do tempo, administração da vida, administração de empresa, administração de tudo, né? Quem entendeu? Alguém se levantou e disse: olha, agora eu entendi. Falando sobre a agenda, pelo que eu pude compreender, é que se a gente se esforçar, se nós nos esforçarmos, sempre vai ter espaço para mais alguma coisa. Sempre vai ter espaço para mais alguma coisa. E o palestrante, na verdade, disse: não, não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente o contrário. E ele disse: na administração tanto do tempo quanto da vida, se nós não colocarmos os valores maiores, os valores mais importantes, em primeiro lugar, eles não conseguirão entrar na nossa agenda da vida. Agenda do tempo, agenda da família, agenda da vida, né? Se nós não colocarmos os principais valores, os valores mais importantes, antes de tudo, eles não conseguirão entrar depois. Eu acredito, Sérgio, que esse é o desafio que a gente tem, né? Estabelecer valores, uma escala de valores, e colocarmos os valores centrais, os mais importantes, em primeiro lugar na nossa vida e persegui-los, né? Estabelecer alvos guiados por valores dignos de serem perseguidos. E esses valores, princípios que não são só morais, onde a sociedade também os conhece, mas são éticos, são religiosos. Esses valores nós temos aí, culturalmente falando, nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, e creio que todos os valores que são basilares, que são para a construção de uma sociedade mais justa, mais amorosa, mais solidária, nós vamos encontrá-los dentro dos ensinamentos de Jesus Cristo. Com certeza. E na palavra Fonte de Deus, extraordinária. né? Então fica aí uma orientação para o nosso telespectador também, neste ano de 2013, inserir na sua agenda um tempo diário de contato, de leitura, de reflexão na palavra de Deus. Pastor Givaldo, que alegria podermos conversar sobre essas questões tão interessantes. Verdade. E vamos agora para as nossas considerações finais, a sua palavra final para o nosso telespectador. Muito bem. Sem estender muito o nosso tempo, nós repetiríamos aqui: 2013 não pode ser um ano do acaso ou da sorte, ele tem que ser um ano de planejamento. Um ano em que eu diga: olha, o que eu quero de 2013 é isso. O homem nobre, a pessoa nobre, a mulher nobre, projeta alvos nobres e persevera neles até o fim. É isso que nós precisamos. E esses alvos devem ser guiados, para serem nobres, por valores do reino de Deus. Valores como o amor, a justiça, a solidariedade, a graça. Valores encontrados nas Escrituras Sagradas. Cultivarmos a nossa relação com Deus, com o sagrado, cultivarmos a nossa relação com a família, com o outro e desenvolver realmente o nosso ser interior na presença de Deus, né? Então, que 2013 seja para você um ano de graça, um ano não da sorte e do azar, mas um ano do planejamento, um ano não somente da colheita, também da colheita, mas da colheita e da semeadura e da colheita, para que ele seja um ano realmente surpreendente. Que Deus abençoe a todos que assim o fizerem. Que bom, obrigado, professor Givaldo, pastor Givaldo. Chegamos ao final de mais um programa, o seu programa Reflexão, aqui da TV Grande-Dourados. Nós esperamos que em 2013 possamos caminhar juntos. Eu desejo para você um ótimo final de ano para você, para sua família. Desejo para você um ano de 2013 com ricas bênçãos, com a presença de Deus na sua vida, na sua empresa, nos seus negócios, no seu lar. E que você esteja aplicando isso que acabamos de ouvir agora nesse nosso programa. Que você coloque também Jesus Cristo como prioridade do seu tempo, na sua família, valorizando todos esses aspectos que você encontra dentro da palavra de Deus e que certamente trarão felicidade,
trarão bênçãos para o seu lar. Muito obrigado pela sua companhia durante o ano de 2012 e espero continuar com a sua audiência, você telespectador, a sua família em 2013. Até o nosso próximo encontro. When they told me what you gonna be, and they sold me the American dream for a small fee. Price of my life and my own dreams. What about a dream where the kingdom come? Peace on earth and His will be done. What about a dream where the people fight, not for fortune and